Vou chamar aqui o próximo expositor nosso. Ele é do TCE de Goiás, é o Sérvio Teixeira e Silva. Ele é secretário do controle externo lá do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Pode vir, Sérvio. Acho que ele já trocou uma aguinha para você. Está no jeito aqui. Você quer colocar fonte por segurança ou está tranquilo com bateria? Não, está de boa. Tem áudio? Obrigado. Você tem um pointer seu ou você quer usar o nosso? Não, pode ser. Eu vou ter que pegar o sensorzinho, só um minutinho. Não precisa não, eu passo por aqui. Passa por Vou aqui? ficar Ah, então tá bom. Obrigado. Tá tranquilo. Ah, tá. Ah, ótimo. Obrigado. Bom dia a todos. Tudo bem? Como estão? Tudo certo? Primeiramente, se colocar para apresentar, é uma honra estar representando o Tribunal de Contas do Estado de Goiás nesse evento. O tribunal também foi selecionado com 2 práticas, agora apresento uma delas. E, para mim, realmente, como eu disse, é uma honra representar o tribunal apresentando a cadeia de valor para os senhores. Nesse momento, eu vou apresentar, então, a gestão de processos de trabalho do TCE de Goiás a partir da cadeia de valor, né? Meu nome é Sérvio Túlio, atualmente eu sou secretário de controle externo do TCE de Goiás. Espero que a apresentação não dure todo o tempo, para que a gente possa ter, caso exista, né, um momento ali para perguntas, assim como as anteriores. Bem, como é que a gente vai conduzir aqui esse momento, né? A gente vai falar sobre 4 pontos, né? Primeiro, para falar da cadeia de valor, né, para que a gente tenha a compreensão adequada do que é a cadeia de valor e como que a gente construiu, é preciso falar primeiro do sistema de gestão integrado do Tribunal de Contas do Estado, né? Então, primeiro a gente vai falar do sistema de gestão integrado, senão a cadeia de valor, que é na sequência, vai ficar desconexa, né? E depois a gente vai falar sobre o desenvolvimento. A gente vai explicar o que é a cadeia de valor, vamos entrar em detalhes, até estou aqui com o notebook para que a gente possa navegar na cadeia de valor, explicando como que ela foi construída e mostrando todos os detalhes dos processos de trabalho. Depois a gente vai falar sobre o desenvolvimento, a implementação e sobre os resultados. Bem, o sistema de gestão integrada do TCE. Apesar das apresentações anteriores terem falado de sistemas, né, informatizados, o sistema de gestão integrado não é um sistema informatizado, né? Na prática, ele é um conjunto de mecanismos, né, conjunto de elementos que se interrelacionam para estabelecer políticas, objetivos e processos, né, para que a missão do tribunal seja efetivamente realizada, né? Então, dado esse contexto aqui, né, esse conceito que é vago, né, tentei aqui representar de uma maneira mais ilustrativa o que seria esse sistema de gestão integrado, né? Bem, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem a sua formulação estratégica. Depois vou até mostrar o nosso mapa estratégico aqui para os senhores. Essa formulação estratégica, né, estamos lá no nível estratégico, é o que define, né, as nossas políticas, os nossos objetivos estratégicos, os nossos valores, né, aquilo que a gente entende como adequado para que a gente possa trabalhar e uma visão institucional de longo prazo, que é traduzida justamente no plano estratégico. Hoje, o nosso plano estratégico tem uma vigência de 10 anos, né, aprovado em plenário, uma vigência de 10 anos, o que garante também uma continuidade da gestão interna. Depois da formulação estratégica, a gente cai numa formulação tática, né? E no tribunal a gente decidiu por ter ciclos bienais de gestão, né? A presidência ela troca a cada 2 anos, então a cada 2 anos nós revisitamos o nosso planejamento tático também. E desse planejamento bienal surgem 3 principais planos, né? O plano de diretrizes da presidência, que a partir do plano estratégico, dos objetivos traçados, direciona, né, aquelas diretrizes para aquele biênio de atuação.
Na sequência, também temos o plano de fiscalização, e esse já aprovado em plenário, que dá as diretrizes, né, os contornos temáticos das fiscalizações, ou seja, da parte mais operacional de controle externo. E também o plano de aperfeiçoamento institucional, no que tange ali as capacitações, né, os contornos, os direcionamentos para as capacitações. Mas os planos táticos, como eu falei, eles contêm contornos, diretrizes. E essas diretrizes elas são traduzidas, né, em planos operacionais, que são justamente, já entrando na parte operacional do sistema, os planos diretores contendo as iniciativas de melhoria de cada unidade. Até aqui, né, eu estou falando, então, cada unidade ligada diretamente ali à presidência, às secretarias, às diretorias, tem os seus planos diretores, onde a gente pensa as melhorias institucionais à luz, né, com base no que foi colocado, sobretudo, pelo plano de diretriz da presidência. Nesse momento aqui, eu estou falando de melhorias, né, gerenciamento pelas diretrizes, ou seja, a tradução da estratégia organizacional para um plano operacional de melhoria, pensando a gestão como uma melhoria. Mas essas melhorias, né, querendo ou não, por exemplo, foi apresentado pelo colega Mauro anteriormente o Conecta TCU. E o Conecta gerou uma rotina diferenciada na organização. Então, toda melhoria, né, ou ela vai alterar uma rotina, ou ela vai criar uma nova rotina, né? E é assim que a gente implementa a melhoria contínua. Então, no campo operacional, para além da melhoria contínua, para além da melhoria contínua traduzida nos planos diretores, a gente tem também o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, né? E esse gerenciamento da rotina é justamente a cadeia de valor, motivo pelo qual estou aqui hoje apresentando para os senhores. A cadeia de valor, que é o que a gente vai detalhar ao longo da apresentação, ela tem essa figura, né, macro, mas ela também tem o seu detalhamento. E nela, né, está contido todos os processos de trabalho do tribunal, né, e como eles estão mapeados do ponto de vista estratégico, tático e operacional. Nessa cadeia de valor é onde a organização opera, né? São todos os processos de trabalho que a organização realmente realiza. Para quê? Para produzir os seus resultados, né? No caso aqui, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com a sua função de entregar resultados para a sociedade goiana. Todo esse conjunto, né, de formulação estratégica, tática, operacional, esses elementos, né, interrelacionados, que direcionam para os resultados institucionais, para a missão do tribunal, é o que a gente chama de sistema de gestão integrado no tribunal. E hoje a gente tem muito orgulho em dizer que o sistema ele é certificado por 3 normas ISO. A ISO 9001, gestão da qualidade, e o centro, né, da gestão da qualidade é justamente a gestão dos processos de trabalho. A ISO 14001, com a questão da gestão ambiental, e no tribunal a gente trata até mesmo num aspecto um pouco mais amplo da gestão ambiental, indo para a sustentabilidade, que envolve também uma responsabilidade social. E a 27001, recentemente implementada no final do ano passado, garantindo ali a segurança da informação, né? É muito penoso essa obtenção dessa certificação 27001, mas que nos dá muito orgulho. Então, o sistema, o que é certificado no tribunal? O sistema de gestão integrado, que é esse conjunto de todos esses elementos que eu acabei de falar. Tá bom. Então, entendido onde a cadeia de valor está, né, vamos agora detalhar como que ela realmente, o que é a cadeia de valor e como que ela funciona, né? Aquela é a figura que eu mostrei naquele diagrama anterior, né? Essa é a figura. Então, a cadeia de valor, basicamente, ela está estruturada em 3 núcleos, né? O núcleo é o que a gente está vendo ali no canto esquerdo, né, da figura. Os núcleos de processos finalísticos, que se desembocam em 4 macroprocessos, né? Os processos realmente ali onde o tribunal exerce o controle externo propriamente dito, seja auxiliando a assembleia, seja promovendo a transparência, o controle social, ou exercendo o controle por iniciativa própria, o controle direto, né? Ou o controle por meio da interveniência de terceiros, ou até mesmo auxiliando terceiros a fazer, ou seja, as outras instituições a promoverem os seus próprios controles, né? O processo de suporte, que é um núcleo ali do meio, em azul, mais voltado ali para a gestão de pessoas, logística e sustentabilidade, tecnologia da informação. E os processos de gestão, o núcleo inferior, em verde, de governança, planejamento e gestão, e apoio finalístico às atividades de controle externo. Todos esses processos de trabalho eles devem convergir
para a missão institucional, né? E é essa visão que a cadeia de valor traz para cada uma das rotinas das unidades organizacionais do tribunal. A cadeia de valor dos processos de trabalho, assim como teve um conceito, né, do sistema de gestão integrado, trago aqui um conceito da própria cadeia de valor, né? O que ela demonstra na prática, né? Aquela figura anterior é um resumo, inclusive aquela figura ela é aprovada no nosso plano estratégico, porque é um núcleo, né, da cadeia de valor que a gente considera estratégico, né? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Mas a cadeia de valor ela tem um detalhamento, né? E esse detalhamento vai demonstrar o quê? Um fluxo contínuo das informações por meio de uma matriz, né? Das informações estratégicas, táticas, operacionais, que envolvem cada um dos processos de trabalho da organização, né? E também o mapeamento das saídas desses processos, que são os produtos, os benefícios e quem recebe isso, que são os clientes da organização. Obrigado. Agradeço. Vou colocar só aqui para não correr o risco de cair. Voltando aqui, então, que são os produtos e benefícios voltados para os clientes da organização. Esse é o detalhamento da cadeia de valor, né? Aquela figura anterior, né, de fácil entendimento, ela acaba se desdobrando num detalhamento que é esse daqui. Está disponível no site do tribunal. Estou aqui com o notebook justamente para que eu possa mostrar esse acesso para os senhores, né? Como eu falei no conceito anterior, ele demonstra um fluxo de informação estratégica, tática, operacional e os produtos, né, voltados para os clientes. Então, quando a gente estiver navegando da esquerda para a direita, né, a gente vai ter justamente essas informações. Quais são as informações estratégicas daquele processo de trabalho? Né? Quais são as informações táticas que dão a conformidade, né, o direcionamento, as diretrizes para que aquele processo de trabalho possa acontecer? Ou, melhor dizendo, que regulam internamente o processo de trabalho para que ele possa acontecer de maneira apropriada. As informações operacionais, que são os documentos, né, o que a ISO, né, chama de informação documentada, propriamente dita, né, onde a gente ali tem um controle de versionamento, onde a rotina está traduzida de uma maneira documentada para que a gente possa, inclusive, garantir uma continuidade dos trabalhos da organização. E, ao final, as informações de saída, mostrando ali o que cada processo traz para os seus clientes como benefício, né? Vou agora entrar justamente no detalhamento da cadeia de valor. O tempo está adequado. Peço licença. Já deixei ela aqui aberta para que a gente possa ter uma agilidade, né? Onde que ela está disponível, né? O site do tribunal, quando a gente entrar, tem aqui institucional, governança, planejamento e gestão. A gente vai entrar justamente no portal de governança, planejamento e gestão, e ela vai estar justamente aqui no canto da esquerda, em gestão de processos de trabalho, cadeia de valor. A gente vai ter acesso à informação da cadeia de valor. E, clicando aqui, você vai baixar justamente o arquivo que eu vou demonstrar agora, né? Eu disse que eu ia mostrar também o mapa estratégico do tribunal, que é esse. Né? Então, a cadeia de valor ela foi aprovada quando da aprovação do mapa estratégico do tribunal, a cadeia de valor do seu núcleo estratégico, né? Agora, o detalhamento ele é alterado constantemente, que é o que eu vou demonstrar agora. Tá, o que é esse detalhamento aqui? Vamos lá. Como eu disse, né, a cadeia de valor ela contém informações estratégicas, né? Então, núcleo, macroprocesso e o que é esse macroprocesso, que são as informações que foram aprovadas no plano estratégico do tribunal. Para cada processo, macroprocesso, ele se divide, né, em alguns processos de trabalho, e aí a gente já entra nas informações táticas, onde a gente tem o dono daquele processo de trabalho, qual que é o processo de trabalho específico. Essa maturidade do processo de trabalho, né, é um indicador que eu vou explicar daqui a pouco como que ele funciona, né, mas é para dar algo mais visual, né, de como que está a qualidade desse processo de trabalho do ponto de vista de maturidade da sua padronização, da quantidade de indicadores, etc. As informações táticas, se tem alguma política, algum documento de referência, normalmente uma resolução ou um manual que traduz diretrizes desse processo de trabalho de um ponto de vista mais macro. E os documentos operacionais desses processos, né? E, ao final, as informações de saída com os seus produtos, clientes e benefícios. Eu vou pegar um aqui em específico. Vamos pegar esse mesmo aqui. Auxílio, o macroprocesso, né, dentro do núcleo finalístico, que está em amarelo, né?
Vou dar um pouco menos de zoom aqui para que a gente possa ver a cadeia como um todo. Assim como... Deixa eu voltar na figura. Assim como a gente tem, né, acaba que cores ajudam a gente a se localizar, né? Os processos finalísticos em amarelo, processos em azul, os de suporte, em verde, os de gestão. A cadeia de valor também está construída dessa forma, né? Nessa parte amarela, os finalísticos, em azul, os de suporte, e em verde, os de gestão. Tá bom? Vou pegar um pouco aqui os finalísticos, depois a gente navega mais para baixo. Dentro aqui, por exemplo, do núcleo de processos finalísticos, no auxílio à Assembleia Legislativa, a gente tem uma descrição do que seria esse macroprocesso, e aí a gente dividiu ele hoje, né? Eu falo hoje porque isso está em plena discussão constantemente em cada uma das unidades responsáveis, né? Vou pegar essa apreciação das contas do governador, por exemplo, né? Hoje a gente não tem nenhuma resolução que dá os contornos para além do próprio regimento interno, que a gente entende que não seria adequado aqui, porque não está falando propriamente somente desse documento, né? E não tem uma seção muito específica por isso, para tanto, né? Então, não tem nenhuma política, mas a gente tem um documento operacional que é um procedimento operacional padrão, que explica como que é realizada a análise das contas do governador. E a cadeia você pode clicar. Clicando aqui, vai abrir o procedimento operacional padrão das contas do governador, da análise das contas, com todo o padrão definido para que a gente possa fazer a análise das contas do governador. Também tem um manual da prestação de contas do governador, porque a gente recebe hoje por um sistema, que eu também vou comentar daqui a pouco. Tá? Quem que emitiu esse documento, quais são os produtos desses gerados por esse processo de trabalho. E quando a gente fala do processo de trabalho, a gente está falando até o final, né, após, inclusive, a apreciação pelo plenário, né, no caso do relatório, do parecer, da emissão do parecer prévio, que vai ser enviado para a Alego, e os benefícios que esse processo gera. Né? Vou pegar um outro aqui como exemplo. Por que esse processo está vermelho? Né? Vou explicar do indicador de maturidade do processo de trabalho. Né? Esse indicador, para cada processo de trabalho, a gente analisa alguns requisitos, né? Como, por exemplo, se aquele processo de trabalho tem algum documento que conforma aquele processo, como um documento tático, né? Então, que vai estar descrito aqui. Se tem algum documento operacional que explica ele, se explica em toda a sua completude, em todo o seu ciclo, desde o início do processo até o final do processo. Se esse documento operacional especifica indicadores para que a gente possa mensurar esse processo de trabalho, e também o tempo de atualização desse processo. Né? Como eu mostrei no sistema de gestão integrado, as melhorias elas desembocam nas rotinas. Né? Então, é normal, é natural que esses documentos, sobretudo os operacionais, os táticos não, os táticos mudam com um tempo maior. Né? Mas os operacionais, é normal que esses documentos mudem constantemente, né? Assim que a gente vai promovendo a melhoria das nossas operações. Continuando aqui, descendo, a gente tem, por exemplo, outros processos, só para deixar mais claro. Vou pegar o de auditoria, de conformidade operacional. Né? Também está vermelho, a gente não tem nenhuma resolução que trata, após, né, todos os trâmites do processo de controle externo, como que deve ser. Então, ainda está um campo com menos direcionamentos claros em relação a isso. Né? Mas temos o procedimento operacional de como realizar a auditoria, seja operacional, seja de conformidade. Temos um manual, por exemplo, específico para fiscalização de editais. E ali para frente a gente vem trazendo ali quais são os nossos benefícios. Né? Vou pegar agora um processo vou pegar um que está com a bolinha verde, né? Que senão... também temos bolinhas verdes também, não é só bolinha vermelha ou cinza. Né? A classificação é a seguinte: se ela tiver cinza, né, porque é um processo de trabalho que a gente só mapeou na cadeia de valor. A gente ainda não detalhou nada para além disso. Se ela tiver vermelha, é porque ela já tem algum detalhamento, mas é um detalhamento ou antigo ou parcial, o que precisa ser olhado com mais carinho. Né? A amarela está num nível intermediário de padronização, de maturidade, e verde é um processo que está redondo. Né? Foi revisitado recentemente, já tem indicadores, etc. Por exemplo, esse de educação profissional, em que a gente, lá na Escola Superior de Controle Externo, na época eu estava à frente da diretoria de planejamento, eu conduzi, inclusive, isso em conjunto com a coordenadora Jaqueline da escola, que a gente
criou realmente a escola, né? O tribunal decidiu por criar a escola, então tem uma resolução que traz todos os contornos do planejamento da educação profissional, bem como também documentos operacionais que explicam como que vão ser gerados esses planos, né? Como que vão ser conduzidos e monitorados os planos de capacitação que o tribunal tem. Então, dessa maneira, inclusive com indicadores e tal, e a gente controla esses indicadores por meio de painéis de gestão. Então, esse é um processo que está mais redondo, né? Vou lá para a parte para o núcleo de governança e gestão. Esse aqui de TI é interessante também. Pode ver que os de TI também estão verdes, né? Então, muito por conta da ISO, né, 27001, a gente revisitou muitos processos de trabalho ligados à tecnologia da informação no tribunal nos últimos tempos, também por uma força da própria LGPD, né? Então, a gente tem documentos que direcionam, né, que conformam esses processos, bem como processos operacionais. E, assim, o bacana também da cadeia de valor, para além dessa visão macro do tribunal, onde a gente consegue identificar onde estão os pontos de melhoria, né, é que também tem um caráter de transparência, né? Somos uma organização pública, essa informação está disponível no site para qualquer pessoa acessar. Então, a gente sabe, todos, né, a sociedade sabe como exatamente que o tribunal pensa o nosso trabalho e como que a gente executa no dia a dia. Só para finalizar essa explicação do detalhamento, eu acho que já está mais claro como que é a cadeia de valor. Nessa parte verde, os processos de governança, né, e planejamento e gestão, nesse núcleo, né, temos aqui diversos processos de trabalho associados, e eu vou explicar sobre esse processo de gestão dos próprios processos de trabalho. Então, para que a gente tenha uma cadeia de valor contínua, né, com um melhoramento contínuo, a gente também padronizou uma rotina que está traduzida nesse processo de gestão de processos de trabalho, que tem um manual do sistema de gestão integrado que dá todos os contornos para todos esses processos de trabalho nossos. Convido os senhores para assistir à tarde, a gente vai falar sobre essa gestão da accountability institucional por meio de um boletim de governança e gestão, às 4h30. Estão todos os senhores convidados. Mas aqui, em relação aos processos de trabalho, a gente tem, né, um procedimento operacional padrão, que eu vou explicar daqui a pouco, como que é o detalhamento dele, e que justamente fala como que a gente mantém essa cadeia de valor e como que a gente faz o versionamento de todos esses documentos que estão cadastrados aqui na informação documentada. Voltando aqui para a apresentação. Então, agora que eu expliquei como que é a cadeia de valor, os seus detalhamentos, etc., eu vou explicar agora sobre o desenvolvimento e a implementação. E aí eu entrarei em detalhes mais sobre a rotina da própria manutenção da cadeia de valor. Como que ela foi desenvolvida, né? Foi um processo que se iniciou no final de 2020, né? Assim, quando da aprovação do atual plano estratégico, que conteve ali ao seu final a aprovação da cadeia de valor no seu nível estratégico, né? E aí, a partir de 2021, 2022, a gente conduziu esse detalhamento junto das áreas, né? Por meio do levantamento dos processos de trabalho, o agrupamento desses processos nos núcleos e nos macroprocessos que foram definidos na parte estratégica da cadeia de valor. Criamos esse modelo de cadeia de valor matricial, né, para que a gente pudesse observar todos os processos de trabalho na organização. Fizemos validação com os gestores, né? Isso foi conduzido pela Diretoria de Governança, Planejamento e Gestão. Os gestores validaram aquela informação inicial. Teve a publicação da primeira versão e depois o aprimoramento contínuo, né? Essa é uma ferramenta que não tem um fim em si mesma, né? É que ela fomenta justamente a melhoria dos próprios processos de trabalho, e a partir do momento que os processos de trabalho vão melhorando, ela mesma tem que ser alterada, né? E como que é feito essa melhoria contínua? Por meio de uma rotina padronizada que garante a manutenção desses processos de trabalho, né? Eu trouxe aqui o fluxo, não espero que os senhores estejam enxergando, foi só para mostrar que o fluxo de processo passa por 4 etapas, né? Então, quando alguém tem que alterar alguma informação documentada, ou seja, eu vou criar um novo PO, eu vou alterar um procedimento operacional padrão, né? Lá a gente chama de PO, tem lugares que são chamados de POP, né? Faz esse registro dessa solicitação num sistema de gestão e planejamento que a gente tem, o SGP, alguns tribunais aqui conhecem, né?
Essa solicitação ela é acompanhada pela diretoria de governança, planejamento e gestão, no sentido de uma consultoria mesmo, né? É natural que é como se fosse um escritório de processos que ajuda a unidade a pensar aquela melhoria, né? E essa melhoria pode ter sido, inclusive, fomentada pela própria diretoria, à luz daqueles indicadores criados, né? Com as bolinhas vermelhas, verdes, amarelas e cinzas. Esse documento, depois, ele é validado. Ele sempre tem que passar pela validação, não apenas da diretoria, do ponto de vista metodológico, da construção do documento, né? Mas também do responsável, dos gestores responsáveis pela emissão daquele documento. E aí, depois, a gente tem a publicação e o versionamento desses documentos, né? E quando esse documento é publicado, automaticamente tem uma melhoria também na cadeia de valor, os indicadores são recalculados e aí a gente republica a cadeia de valor. Então, ela é publicada semanalmente, tem algum tipo de alteração. Eu destaco aqui, então, o versionamento da documentação, né? Assim, a gente garante, né, inclusive, uma documentação das melhorias incrementais que a gente tem na organização. O indicador de maturidade da cadeia de valor, eu falei que eu ia explicar mais sobre ele, deixa eu acessar aqui o nosso PO. Essa rotina padronizada, ela está descrita nesse documento, tá? É um documento que, aparentemente, ele é complexo, mas, na leitura, ele é bem simples, é só porque ele é bem metodologicamente pensado mesmo, né? Então, explica qual que é esse processo de trabalho, onde que ele se encontra, o seu objetivo, quais são as pessoas envolvidas. E aí, lá ao final, né, ele detalha o fluxo, né, aquele fluxo que foi apresentado, ele está aqui também. Ele detalha cada uma dessas caixinhas, dessas atividades, são detalhadas em como fazer nesse documento, né, propiciando, inclusive, a continuidade da organização e o treinamento de novos servidores, etc. E, ao final, tem-se os indicadores, né? E o indicador de maturidade é justamente esse aqui. Então, a gente classifica cada processo de trabalho de acordo se ele tem uma política de referência que dá esses contornos, se ele é um processo que está completamente mapeado ou não, ou parcialmente, em quanto tempo foi feita a atualização dessa documentação, se ele tem indicadores definidos ou não, ou completamente ou parcialmente definidos, né? Então, com base nessas informações, é calculado um índice, e esse índice, na cadeia de valor, ele se traduz, voltando ali naquela cadeia que eu estava mostrando para os senhores, nessas bolinhas que, dependendo aqui da pontuação que o processo de trabalho recebe, a gente classifica como uma bolinha, para a gente ter uma visão mais gerencial da questão. Então, voltando para a apresentação, eu destaco aqui, então, o versionamento da documentação, o indicador de maturidade da cadeia de valor de cada processo, né, e um alinhamento com a diretoria de TI em relação à automação de processos, que eu aproveito para explicar sobre a plataforma TCE Hub. Na semana passada, teve um evento de TI, né, dos Tribunais de Contas em Recife, e o Licardino, diretor de TI do Tribunal de Contas lá de Goiás, ele apresentou a plataforma TCE Hub. Então, no momento que a gente está padronizando, a gente também consegue identificar possíveis, né, pontos de automação de processos. E hoje a gente utiliza o TCE Hub, que é uma plataforma basicamente de recepção, fiscalizações de informações. Ela é voltada propriamente para o controle externo, né, até então, né, a gente não utilizou ela ainda em atividades administrativas, com a possibilidade de você criar formulários dinâmicos e tudo, e funciona com um motor BPMS, né, nessa metodologia, notação de processos de trabalho, para que a gente possa, permitindo o fluxo de informação desde o jurisdicionado até o TCE, para que a gente possa, inclusive, aprimorar as nossas fiscalizações. E, com isso, a gente já conseguiu automatizar algumas partes dos processos, né, de contas do governador, contas dos gestores, atos de pessoal e tomadas de contas especial também, né? Então, como destaque, a partir do momento que a gente tem todo esse controle pontual, né, ponto a ponto, das melhorias, das padronizações que são feitas, a gente também consegue enxergar, dentro da própria diretoria de planejamento, possibilidades de automação junto com os gestores, aí a TI é acionada e a gente consegue promover essa melhoria institucional. Por final, já caminhando ao final aqui da apresentação, ainda dentro do tempo, resultados e melhorias, né? A cadeia de valor, ela propicia um mapeamento dos processos de toda a organização, como foi demonstrado, né? Ela também mostra o papel de cada unidade organizacional
É engraçado quando no processo de validação, né, os gestores eles tinham que se encontrar na cadeia, né, porque se aquela unidade não estava representada na cadeia de valor, é porque às vezes ela não estava agregando valor para a organização, né? Então, assim, era até um sentimento de, olha, tá, eu preciso entender melhor o que eu faço e como que isso agrega para a instituição. Então, acaba sendo um movimento de introspecção mesmo, pensando ali o motivo da sua própria existência. E como que as unidades se interagem, inclusive, entre si, com produtos intermediários, né, com os clientes internos. Ao final, a gente ali representa os produtos e os benefícios gerados com esse olhar para o cliente final, no caso, para a sociedade, né, ou para os jurisdicionados, ou para a Assembleia. Né? Então, a gente pode pensar o produto à luz dos clientes. Eu acho que isso é um ponto de destaque, porque o produto ele tem que ser pensado à luz das necessidades que o cliente espera. Os pontos críticos, como eu comentei, para a padronização, né, a partir do momento que a gente tem os indicadores, a gente consegue, como diretoria, né, no caso, a diretoria de governança, planejamento e gestão é quem faz essa gestão dos processos no âmbito da organização, identificar pontos onde é prioritário que seja feita uma padronização e acompanhar isso mais de perto. O fomento, inclusive, a padronização e a automação, como eu comentei, em parceria com a diretoria de TI, buscando a otimização dos processos de trabalho por meio da automação dos processos. E, para mim, que isso é o principal, o gerenciamento da rotina do trabalho, o fomento à cultura. Né? Então, o sistema de gestão integrado ele consegue tanto trazer o gerenciamento pelas diretrizes, né, traduzindo a estratégia da organização ali por meio de iniciativas de melhoria, né, fomentando a melhoria, mas também com a cadeia de valor, produzindo ali uma cultura de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, fazendo com que as unidades pensem em como fazer aquilo que eu faço hoje da melhor forma. Né? Bem, agradeço muito a atenção dos senhores. Esse QR Code leva diretamente lá para a cadeia de valor e fico aqui à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Alguma pergunta? Tudo certo? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber quais foram as resistências que vocês enfrentaram, se enfrentaram resistências para a implantação da cadeia. As resistências elas existem, ainda mais quando a gente pensa em, como eu falei, né, as unidades tinham que se encontrar dentro da cadeia de valor. Né, e, às vezes, também teve uma resistência muito grande em relação à partimentarização dos processos. Né, eu acho que, se eu fosse destacar, seriam essas duas. Né, a questão da resistência das áreas por elas terem que se encontrar, então essa necessidade de se encontrar ela é difícil, porque tem alguns reflexos, inclusive na estrutura organizacional, de pontos de que a gente precisa aprimorar a própria estrutura organizacional. E o segundo, que é justamente de que, às vezes, a unidade enxergava só aquele mundo dela, né? Mas a gente precisava enxergar ela dentro do todo. Né? Então, esses dois pontos, eu creio que tenham sido as maiores resistências. E a superação delas vem justamente, primeiro ponto, né? Como a cadeia foi aprovada no plano estratégico, tinha uma força cogente de cima para baixo, isso com certeza é um ponto positivo. E o segundo, o diálogo, né? Encontrar a solução por meio do diálogo junto de cada unidade organizacional, acho que é sempre o caminho. E como as unidades viam a diretoria de governança, planejamento e gestão como uma unidade parceira, isso ajudou muito nesse processo de encontrar a solução, encontrar onde que essa unidade cabia melhor e como representar os trabalhos daquela unidade na cadeia de valor. Olá, bom dia. Eu sou Karina, Tribunal de Sergipe. Bom dia. Eu queria dar os parabéns. Inclusive, o Goiás eu já usava como referência lá para a gente tentar fazer algumas alterações lá no nosso planejamento. Mas eu fico com a dúvida também como
um pouco parecida com a dela. Se vocês já tinham uma certa maturidade quando vocês implantaram a cadeia de valor, qual o nível de maturidade que vocês já tinham lá com relação a planejamento? Eu digo porque a gente tem hoje muita dificuldade. A gente ainda é, inclusive, uma assessoria. Eu estou assessora de planejamento. Então, a gente tem uma certa dificuldade de implantar a cultura de planejamento. Então, eu queria saber, primeiro, se vocês já tinham uma boa maturidade, porque o nível de documento de vocês, né, de mapeamento de processo, então, dá a impressão de que vocês já vinham nesse processo antes desses 2 anos que você falou. E, segundo, é uma curiosidade, qual o tamanho da equipe de vocês? Exatamente, faz parte até desse apoio que a gente recebe da gestão, a gente sabe dos problemas que a gente tem de pessoal. Hoje, a assessoria sou eu só. Então, sou analista de TI, estou assessora de planejamento. Mas essa é a dúvida que eu tenho, do apoio de vocês lá para conseguir fazer esse trabalho aí nesse nível, em termos de quantidade de pessoal também. Bacana, agradeço a pergunta. Realmente, acabou que a gente já tinha uma maturidade, né? Como eu falei, a cadeia de valor ela foi aprovada no nível estratégico em 2020, iniciado esse detalhamento ainda em 2020 e 2021 ela foi traduzida para essa versão final aqui dessa estrutura estratégica, tática, operacional. Só que desde 2017 o tribunal começou o movimento de ter a certificação ISO 9001. E tenho, sem sombra de dúvidas, que a certificação ISO 9001 foi um divisor de águas nesse sentido de mapeamento, né? Então, pelo fato de, em 2018, a gente ter colocado como marco de conseguir, né, a certificação ISO 9001, que se refere à qualidade, então acaba mexendo em todos os processos de trabalho, né, da organização, não apenas os finalísticos, mas o de suporte. Teve um movimento, né, que aí teve uma consultoria associada à diretoria de planejamento à época, que conduziu todo o mapeamento dos processos de trabalho das unidades, né? É claro que não foram todos os processos, mas foram a grande maioria. Então, isso ajudou, porque as unidades elas já estavam com processos mapeados, então a cadeia de valor ela surgiu depois que as unidades tinham mapeado seus processos. Foi mais um movimento de congregação desses processos, né, em macroprocessos, mais ou menos, e até em processo de trabalho, na maioria das vezes, do que o contrário, né? Então, como as unidades já tinham essa padronização, foi um movimento de juntar num documento único, isso ajudou muito, né? Apesar de a ISO, né, a gente tem um grupo, né? Estou vendo a Luciana aqui, que também era diretora de planejamento, né, secretária de planejamento, não sei exatamente o termo lá no TCM, até pouco tempo, né, antes de se tornar secretária, a gente tem um grupo de tribunais com ISO, veja a Rosane aqui também, né, do Núcleo de Planejamento do TCE do Rio Grande do Sul. E, querendo ou não, assim, a ISO, apesar de algumas pessoas pensarem, não, ela só está burocratizando e tudo, não, se ela realmente utilizada para uma melhoria institucional, né, não somente para ter o selo, ela tem esse caráter, esse condão de promover essa mudança, né? E aí a gente teve o apoio da consultoria para tanto, né? Hoje, a diretoria de governança, planejamento e gestão, especialmente o núcleo de processos, né, que é um serviço de melhoria contínua, né, que é o nome dele, tem um chefe e 2 servidores, né, que prestam e mais um estagiário, que presta esse apoio para as unidades, né, em relação como um escritório de projetos, né? Mas, uma vez que a gente tem a ISO e a manutenção, né, por meio de auditoria interna e auditoria externas anuais, né, a gente também tem um apoio de uma consultoria que nos acompanha já há algum tempo, desde a implementação da primeira ISO, que também fornece esse apoio lá para as unidades. Então, em termos quantitativos, para responder sua segunda pergunta, seriam 4 pessoas no núcleo, no escritório de processos dentro da própria diretoria, e mais o apoio da consultoria, que está traduzido ali em mais 2 ou 3 pessoas, dependendo da frequência de chamados. Bom dia, Rosane, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Bom Parabéns, Sérvio, né, pelo trabalho lá. Estamos trilhando o mesmo caminho no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mapeando a nossa cadeia de valor junto com o planejamento estratégico, numa visão mais macro, inicialmente, né?
O que realmente, né, para confirmar o que o Sérvio traz, eu acho que a ISO ajuda muito, né? A gente também tem planejamento estratégico lá desde 2004. Então, também impulsionado pela ISO, que já temos 18 anos de ISO 9001. Mas a minha pergunta, Sérvio, é em relação a essa questão que a cadeia de valor traz como muito importante de ter um dono de um processo, né, de um processo de trabalho que envolve vários setores. A melhoria contínua, como é que vocês estão pensando em trabalhar nisso lá? Porque, efetivamente, vai ter um responsável pelo processo, mas muitos setores envolvidos. Quando se identifica uma necessidade de melhoria de um processo, se chama esse dono desse processo, né, esse responsável, chama todo mundo para discutir os impactos. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto que a gente vai ter que enfrentar ali na frente, né, que eu acho que é um grande ganho, né, se eu tenho um responsável de um processo que envolve muitos setores, e isso envolve o fortalecimento da cultura de gestão por processo, né, a cadeia de valor traz isso na veia, né. Então, queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Rosane, excelente pergunta. É um desafio muito grande, porque e essa é uma outra resistência que eu não comentei na pergunta até anterior, porque é colocado como dono de um processo e quando a pessoa olha e fala assim, olha, mas eu faço somente até ali, né? Dali para frente é outra pessoa que cuida desse processo, né? Não, mas a gente tem que enxergar a organização como um todo. Então, o papel do dono do processo, isso é traduzido nos nossos manuais, né, de gestão dos processos de trabalho, ele é justamente desse condão que conversa, né, influencia e movimenta e fomenta a melhoria daquele processo que ele é dono, né? E ele é dono por quê? Porque a gente atrela com a finalidade da unidade organizacional dada pela nossa resolução administrativa que criou o organograma, né? Então, por exemplo, né, os processos de controle externo, né, o dono do processo é colocado como a Secretaria de Controle Externo, mas a gente entrega o relatório, né, falando em auditoria, e tem todo um processo posterior para tanto, né? Mas a gente entende, né, hoje dentro do tribunal que a secretaria ela é a responsável por justamente conversar com todos esses atores e promover uma melhoria. Olha, sinceramente, nos processos que envolvem menos pessoas, isso é mais simples, né? Então, aqueles que estão verde provavelmente são esses, daqueles processos que envolvem 1, 2 unidades, etc. Esses processos que envolvem já uma gama de atores maiores, sobretudo esses de controle externo, ainda é um desafio institucional para que a gente promova essa melhoria e essa padronização em outros níveis, né? Mas aqui eu destaco um ponto, que é bem substancial na sua pergunta, que são as informações táticas, né? O que a gente percebeu? Que, por vezes, a gente não vai conseguir chegar num nível de operacionalização e padronização rígida fora dos ambientes, talvez, das unidades técnicas, né, e das unidades administrativas, né? Por um motivo natural de que, né, o processo, inclusive, ele é presidido pelo conselheiro e tem uma certa movimentação que não é tão simples assim, tão rígida, né? Mas as informações táticas, elas conformam o processo e ajudam nesse processo. Porque a gente não precisa ter necessariamente um documento padronizado com as etapas, olha, daqui vai para ali, fechado, né, com o passo a passo, vamos dizer assim. Mas se a gente tiver uma resolução ou um manual com diretrizes, a gente já consegue minimamente garantir ali uma conformidade, né, um contorno adequado daquele processo, né? Então, a gente está trabalhando na melhoria da informação tática para esses pontos específicos desses processos que envolvem muitos atores. Porque aí essa informação tática, normalmente, ela vai ser aprovada por uma instância superior e consensuada por essa instância superior. No caso, provavelmente é uma resolução aprovada em plenário, né? Então, ali a gente já tem várias unidades que conversaram para chegar naquela resolução e, sendo uma resolução, tem um poder normativo maior do que simplesmente um processo padronizado, né? Então, é realmente uma dificuldade, a gente ainda não chegou lá, tá, respondendo a sua pergunta, nesse processo que envolve muitos atores, mas a gente enxerga que o caminho da informação tática, em nível tático, que dá esses contornos, pode ser uma solução nesse sentido. É isso? Gente, agradeço muito a atenção. Muito obrigado.